E com as boas atuações, o goleiro Antony começou a receber sondagem de outros clubes do futebol brasileiro e também no mercado internacional. Quero te trazer no vídeo de hoje a informação trazida pelo empresário do jogador, que também contou o plano do Antony para a sua carreira. Além disso, também quero te trazer mais informações sobre o atacante Gé, jogador da Ponte Preta, destaque dessa Série B, que vem sendo alvo do Internacional desde o começo da temporada. Quero te trazer alguns detalhes sobre essa possibilidade e também te falar sobre o novo reforço do Inter, que veio do Fluminense, atacante do Sub-20. Então, só antes de começar esse vídeo com novas informações sobre o Internacional, para a vinheta. Boa tarde, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional e só antes de começar com esse vídeo, não me esquece já de deixar o teu gostei, se inscrever nesse canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é sempre importante. Além disso, deixa nos comentários também a tua opinião sobre tudo que eu trazer nesse vídeo, e em especial sobre a situação do Antony. Para 2025, tu manteria ele como terceiro goleiro do Inter, pensando nesses assédios que vem acontecendo de clubes do Brasil e também da Europa, ou tu liberaria o Fabrício, liberaria o Ivan, ou até mesmo venderia o goleiro Sérgio Rocher? Deixa nos comentários que eu quero saber muito a tua opinião, tá bom? E além disso, quero falar para vocês também que no primeiro link na descrição tem a BW, que inclusive é a camiseta que eu estou utilizando aqui, que é uma camiseta que não tem odor, não desbota, uma camiseta de altíssima qualidade, tem tanto do modelo algodão quanto no modelo egípcio, e lá, utilizando o cupom TN12, pode ganhar 12% de desconto em todas as compras que tu fizer dentro da BW pelo site. Também tem entrega para todo o Brasil, então vou deixar no primeiro link na descrição o site, lá tu pode dar uma olhadinha. Se tu gostar, se tu achar interessante para ti, tu adquire e usa esse cupom que tu vai estar ganhando 12% de desconto, tá bom? Vamos começar então aqui com novas informações sobre o Internacional, porque ainda cedo saiu a lista de relacionados do Inter para o confronto de amanhã contra a equipe do Juventude no Alfredo Jaconi, Campeonato Brasileiro. O Inter que volta a jogar e tem uma partida bem importante. É uma partida contra o time que está numa situação parecida do Inter. É um time que não está nem perto da zona do rebaixamento, mas também está longe, por exemplo, do G6. Essa é a situação de Juventude e Internacional. Dois clubes que estão ali na metade da tabela, sem muita perspectiva do que estão disputando. Mas para esse jogo, o Internacional vem com novidades. Novidades entre elas que são os novos reforços: Cleiton Sampaio e Nathan Santos. Os dois jogadores, que o Nathan inclusive que foi apresentado hoje pela manhã como no reforço do Internacional, e o Cleiton que ainda vai ser apresentado. Os dois atletas já foram relacionados pelo técnico Roger Machado, já estão no bid, podem relacionar de maneira normal, mas são dois jogadores que devem iniciar no banco de reservas. O Nathan com uma chance de iniciar entre os titulares, porque o Inter não tem outro lateral direito e o Roger Machado não quer mais ficar improvisando o Bruno Gomes. Por isso que existe uma possibilidade de Nathan já iniciar entre os titulares, tá bom? Outra situação que eu quero trazer para vocês também é para falar sobre outra situação, que é desfalques. Fabrício ainda segue fora, Luca tá fazendo uma espécie de treinamento, e o Wanderson, que é a nossa grande dúvida. Por que o Wanderson não vem sendo relacionado? O Wanderson ainda tem um problema na panturrilha, e é um jogador que segue fora. O Inter ainda não trouxe uma estimativa de volta de quando teremos o Wanderson. Mas o fato é que começa inclusive a ficar estranha essa situação, porque o Wanderson que não conseguiu se firmar no Inter ainda nessa temporada, são muitas lesões. A gente sabe que o Wanderson tem um histórico de lesões muito alta, e essa é só mais uma que vem já trazendo quase para o segundo mês. Até antes das enchentes já era um jogador que vinha machucado, após as enchentes ele retorna, tem uma nova lesão e fica fora por um longo período. Outra situação que eu quero trazer agora para vocês é para falar sobre o Antony, que é um goleiro que vem se destacando, foi muito bem na partida contra o Cruzeiro, pegou pênalti, foi um destaque fundamental para o Inter para segurar aquele empate lá no Mineirão contra o melhor mandante do Campeonato Brasileiro. E o Antony é um jogador que é cria das categorias de base do Internacional, é um jogador novo ainda, de apenas 22 anos, é um cara que tem potencial de revenda, é um cara que o Inter vê sim uma perspectiva de futuro, até pela identificação que ele tem com o Inter, é um cara que desde os 9 anos está no Internacional, então ele tem meio que aquela paternidade, se assim que a gente pode dizer, o Inter realmente com o Antony, é realmente o cara que é cria do Internacional, e isso acaba sendo levado em consideração. Agora, a Revista Colorada conversou com o empresário dele, eu conversei também, e deu para confirmar essa informação. O empresário dele, que é o Zé Maria, que inclusive, a título de curiosidade para quem não sabe, tanto o Antony, ele é do mesmo empresário do Alisson.
né, goleiro do Liverpool, ex-internacional, e eles têm o mesmo empresário, né, o Antony e também o Alisson, né, e que era outra, né, curiosidade também, o Antony tem no seu sobrenome, né, também todo um grau ali parecido com o próprio Alisson. Mas vamos falar sobre a situação que tem que ser falada, que é sobre negociações. Devido ao Antony ser destaque do Inter nessa temporada, alguns clubes da Europa, e ele não quis nominar qual, mas ele falou no plural, que são mais de 2 clubes da Europa que estão olhando a situação do Antony. Não fizeram proposta, vão deixar para a próxima janela de transferência, até porque a janela europeia agora, a grande maioria já se fechou, mas tem mais de 2 clubes da Europa que estão observando o Antony, e um clube aqui no Brasil que também observou o Antony, um clube da primeira divisão e com poderio financeiro. Normalmente a gente enxerga que possa ser um Bahia, né? Um Grupo City, o Bahia que está atrás de goleiro, e faria sentido eles fazerem esse movimento, tá? Mas além disso, o que eu quero trazer para vocês é sobre o que disse o empresário do Antony. Ele disse que o Antony tem perspectiva e tem planejamento para ser titular do Inter, e ele não gostaria de sair do Internacional nesse momento. Ele quer ser titular do Internacional, titular sendo destaque, e aí ele alça voos maiores, né? Ele não quer sair do Inter sendo goleiro reserva, um terceiro goleiro e sendo vendido. Ele quer se destacar, ele quer fazer história no Internacional, que é o seu clube de coração. E essa é uma assunto muito interessante de ser trazida, porque a partir de agora o Inter vai ter um dilema para disputar, que é o fato do Antony, a partir do próximo ano, ter muitos goleiros, né? O Inter tem o Rocher, o Inter tem o Fabrício, o Inter tem o Ivan e o Inter tem o Antony. O Inter tem 4 goleiros, né? Onde o Rocher é o principal deles. O Fabrício é um goleiro que se destacou bastante, mas já tem 38 anos. O Ivan chegou para ser o segundo goleiro do Internacional e é um goleiro novo ainda, seleção brasileira inclusive. E o Antony. Então o Inter vai ter um bom do problema para saber quais que são os goleiros que o Inter vai acabar se desfazendo. Eu acredito que quem vai acabar saindo do Internacional é o Ivan. Eu acredito que o Ivan tem grandes possibilidades sim de deixar o Internacional. Infelizmente foi um cara que deu um azar muito grande quando chegou no Inter. Teve aquela lesão de ligamento, deve voltar no final de setembro. E eu acho que o Inter vai acabar se desfazendo do Ivan. E o Fabrício também é uma possibilidade. Outra situação que eu quero trazer agora para vocês, que é para falar do Gé. Quem é Gé? Gé é um atacante da Ponte Preta. Inclusive um cara que desde a metade do ano passado o Inter observa. E é um cara que é destaque na Ponte Preta nessa temporada novamente pela Série B, tá? E é um jogador ainda de 24 anos de idade. Só a título de curiosidade, nessa temporada pela Ponte Preta são 17 jogos, 7 gols e 1 assistência. Números bem interessantes, para ser sincero, né? E aí só pegando, por exemplo, a Série B, tá? Só pegando a Série B, são 5 jogos já pela Série B na Ponte Preta, com 3 gols anotados. Tá? É um número interessante. E é um nome que o Inter vem já de um certo tempo, né? É um nome que vem sendo mapeado pelo Internacional nesse momento e há uma possibilidade de contratação. O nome do atacante já é não para essa janela, mas para a próxima, tanto que o Inter no começo do ano fez uma proposta, a Ponte Preta fez uma contraproposta, o Inter acabou não conseguindo negociação e agora na metade do ano voltou a ser também um nome debatido. Outra questão que eu quero te trazer agora é sobre um novo reforço do Inter, que é um atacante. É um atacante que chega do Fluminense por empréstimo, que é o Christian Lucas. Quem é esse jogador? Christian Lucas é um jogador de 19 anos, né, nascido em 2005, um cara que na atual temporada pelo Fluminense, no Sub-20, tem 9 jogos, 3 gols. Em 2022, que foi o melhor ano dele, foram 31 jogos, 16 gols. E é um cara que chega para o Internacional para ser um centroavante, para repor a saída do Ricardo Matias, que já subiu profissional. Então, o Inter ficou sem centroavante na base e agora o Inter traz esse jogador para ser, entre aspas, a reposição. E já com 19 anos, né, no ano que vem completando, no começo do ano que vem já completa 20 anos, em janeiro, e aí já tem uma boa possibilidade de subir para os profissionais o atacante Christian Lucas, que chega lá de Xerém do Fluminense, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Volto logo mais essas informações. Valeu, falou e fui!